Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui no novo conteúdo aqui de segurança Wi-Fi, né? Vamos debater sobre esses assuntos de segurança sem fio, né? Da internet sem fio. E antes de começar o conteúdo, eu quero pedir o seu like, seu comentário ou mesmo compartilhar para quem precisa e divulgar o canal também para ajudar para mais pessoas que se interessam por não só segurança, mas contexto de tecnologia também, porque informação é tudo, né? Informação ajuda as pessoas a entenderem esse novo mundo, né? Que é o mundo digital. Bom, pessoal, vamos começar o conteúdo sem delongas, ok? Vamos lá. Bônus. Trânsito entre os tipos. Vamos lá, vamos entender o que o tema está querendo dizer. Primeiramente, para quem não sabe o que é WPAN, é o que está perto de você, por exemplo, é a sua mão, né? Tudo que você tenta fazer, né, com a mão, tipo pegar um objeto, alguma coisa, o seu cérebro, da mesma forma que ele manda, né, um comando, alguma coisa, para mover a sua mão, né, para pegar as coisas de uma forma didática, tá simplesmente no seu espaço pessoal, tá? O WPAN nada mais é que o Bluetooth. É o Bluetooth, seu Bluetooth pessoal, vamos dizer assim. Como a gente tem a imagem aqui daquele fone de ouvido sem fio, que é via Bluetooth, tá? E quando tem WPAN, estamos mencionando não só a rede PAN, que é o Bluetooth em si, mas sim o Wi-Fi, né? É, como se fosse em camada de Bluetooth, mas é uma rede sem fio, né? Basicamente é isso. Para o WLAN, que é, por exemplo, se a gente olhar em contexto de cabo, rede LAN é a rede doméstica. Quando se fala a WLAN, sempre quando começa com W, quando WPAN, quando WLAN, estamos referindo o Wi-Fi, tá? Por isso que começa o Wi-Fi PAN, o Wi-Fi LAN, mas na escrita sempre começa com W, como WPAN e WLAN, tá? E a WLAN nada mais é que a Wi-Fi doméstico, o Wi-Fi que você usa dentro da sua casa. Vamos entender aqui melhor, tá? O WPAN para WLAN, que é a rede Bluetooth para a rede doméstica, você tira o fone Bluetooth, WPAN, entre parênteses, WPAN, e conecta o seu celular no Wi-Fi da cafeteria, que é a WLAN. É como sair do seu quarto e pegar o ônibus do bairro. É a mesma coisa, você sair da sua casa e até o ponto de ônibus que é próximo da sua casa. Basicamente, assim, usando metáforas e analogias, basicamente é isso, tá? Agora, da WLAN para a W1, né? Vamos entender de uma forma simples. Você sai de casa e pede o Wi-Fi, né? Sabe quando você sai de casa e o Wi-Fi não funciona? Pois é. Ah, aqui, ó. Isso. Automaticamente é exatamente isso que acontece. O seu celular, quando ele vê que não funciona de jeito nenhum a rede Wi-Fi, ele reativa automaticamente, sem você perceber, o 3G ou 4G, né?
e ou 5G, né? Dependendo do país, também tem o 5G. É como o ônibus circular, de deixar no terminal rodoviário e você embarca no interestadual. Basicamente, pessoal, estamos se retratando aqui, é a mesma forma da gente, da mesma forma que a gente sai de uma cidade para outra, usando as vias, né, rodovias, através de ônibus, a gente pega, né, uma rede WAN, né, W1, que é um Wi-Fi de longa distância, e a gente se conecta de uma forma de milissegundos. É como se fosse uma viagem da sua cidade para outra cidade vizinha, tá? Agora, da W1, que é a Wi-Fi de longa distância, para Wi-Fi PAN. Entre parênteses, raro, mas é possível. Você está usando o 5G para baixar um app, mas o app conversa com seu relógio via Bluetooth. É como um caminhão interestadual. Entrega uma encomenda para uma bicicleta de entregador no seu portão. Estamos referindo aqui nessa última parte, pessoal, a mesma coisa com o correio. Da mesma forma que tem aquele caminhão do correio, também tem o correio da bicicleta, que vai parando em casa para entregar as encomendas, ou mesmo o próprio caminhão da encomenda, né, do correio, que bate na sua porta, dependendo dos pedidos, por exemplo. Então, seja de uma rede ou quanto de outra, elas sempre estão interligadas, tá? Não é porque é diferente que vai ter conflito, que não vai se comunicar. Sempre tem uma interferência assim num bom sentido, tá? Interferência de estar interligadas, tá? Então, como você pode ver aqui, vice-versa, quando a WPAN quanto as outras e vice-versa, elas sempre estão conversando entre si, tá bom? Capítulo 2. Os escudos da rede. É igual seu carro blindado. Imagine que o seu roteador Wi-Fi é um carro onde você e sua família, entre parênteses, seus dispositivos, viajam todos os dias pela estrada da internet. Uma mecânica de confiança, entre parênteses, você ou o administrador da rede, pode instalar várias camadas de proteção. Quanto mais forte, a blindagem é mais segura durante o passeio. Web. O vidro fumê de brinquedo, entre parênteses, mais frágil que o papel, o que o web foi a primeira tentativa de trancar o Wi-Fi. Hoje é terrivelmente inseguro. Analogia do carro. O mecânico coloca um adesivo escuro nos vidros, achando que vai esconder quem está dentro. Um ladrão com uma chave de fenda, qualquer programa gratuito, quebra o adesivo em menos de 1 minuto. O piloto fica totalmente exposto. Alguém pode ouvir todas as conversas dentro do carro e ver o que você digita no celular, senhas, fotos, mensagem. Entrar no carro e dirigir junto com você. Nunca use o web. Hoje é como andar com vidro aberto e portas destrancadas. Basicamente, pessoal, é a mesma coisa de você demonstrar uma certa segurança que muitas vezes é uma simples fachada, tá?
É a mesma coisa de você olhar um carro com um fumê, tudo, né, intimidador. E muitas vezes, quando você vê a qualidade do carro, não tem blindagem, não tem nada de seguro, né, para proteger a pessoa que está dentro daquele carro, né? Muitas vezes, a primeira criptografia, né, de segurança, que foi a web, ela usa a mesma as, as palavras-chave, né, os caracteres é, entre elas, sem atualizar. Então, por isso que para quebrar a criptografia dessa web é muito fácil, porque ela não tem novos caracteres. Ela usa um certo pacote, vamos dizer assim, que, como eu posso dizer, ela carrega dentro desse pacote um certo código, um certo caracteres especiais de criptografia que para um cara, não para um cara, né, para um hacker ou alguém específico quebrar essa criptografia, ele só precisa trabalhar o, junto com os caracteres que estão nesse pacote. É como se fosse um saco desatualizado, sem ter as ferramentas para atualizar a criptografia, entenderam? A WPA, né? Não é WPA, é WPA. É WPA ou WPA2. O vidro blindado nível básico, entre parênteses, proteção real, mas com falhas. O que é? A WPA, especialmente a WPA2, lançada em 2004, foi a primeira blindagem séria. Então, pessoal, antes da continuidade na aula aqui, para quem não sabe, a WPA quando WPA2 são modelos de criptografia mais modernas, tá? E a WPA e especialmente a WPA2 foi lançada em 2004. Foi a primeira blindagem séria que se trata de criptografia. Analogia do carro. O mecânico instala vidros laminados que suportam tijoladas e tentativa de arrombamento. Como funciona a proteção? O T-Keep, ou CCMP, cada passageiro tem um cinto de segurança individual. Cada dispositivo tem sua própria chave de criptografia. Porém, tem uma falha, crack. Vocês podem perceber que esse crack, tá? Olha só que interessante. Ela não é com C, é com K, tá? E se fosse o crack com C, é quando mencionamos, né? Na verdade, quando colocamos um rótulo em contexto de cybercriminosos, né? Que a gente fala dos crackers, né? Dos hackers criminosos, cybercriminosos. E quando fala de ataques, né? A roteadores, por exemplo, falhas, estamos se tratando de crack, né? Com K. Um ladrão muito experiente pode repetir um movimento seu, entre parênteses, replay ataque, e conseguir destrancar o vidro depois de algumas tentativas. Comparação com carro. É um blindado nível 3. É como se fosse uma terceira camada de segurança. Para balas de pistola, mas uma metralhadora pesada pode perfurar. Ainda é seguro para uso doméstico. Se sua senha for forte e não
com os caracteres de números, o seu roteador estiver atualizado com patches. Para quem não sabe, pessoal, os patches são emendas contra ataques de crack, que são as falhas de roteador, né, de conexão. Enfim, basicamente é isso. WPA3, o blindado nível militar, entre parênteses, estado da arte. O que é o WPA3? É o padrão mais novo, 2018, o que todo roteador moderno deveria usar. Analogia do carro. O mecânico transforma o seu carro em um veículo de transporte de valores, ou carro presidencial blindado nível 6, vamos dizer assim. Vidros de 5 centímetros de espessura, com policarbonato, proteção contra ataque de dicionário, mesmo que o ladrão tente milhões de senhas, cada tentativa exige uma negociação criptográfica. Criptográfica nova. É como se ele tivesse que arrombar uma porta diferente a cada chute. Proteção. Mesmo com senha fraca, no WPA3, até de sua senha for casa 123, o ladrão não consegue capturar o tráfego antigo e decifrar depois, chamado forward secret, que é segredo para frente. Proteção para redes abertas. Sem senha, entre parênteses, sem senhas. Até cafés com Wi-Fi aberto usam criptografia individual entre cada dispositivo e o roteador. Cada passageiro tem um túnel isolado. WPA3 é igual blindagem que resiste a fuzis 50 explosivos leves. Então, pessoal, aqui estamos usando uma analogia de portas, de carro forte, tá? Claro, para ser uma coisa bem didática, fácil de entender, usando metáforas e analogias em contexto de roteador, tá? Essas fotos aqui que eu usei de várias portas é porque basicamente a internet é isso. Ela tem várias portas, assim como no roteador. Quanto a porta de entrada, quanto a porta de saída, tá? E os cybercriminosos, eles sempre estão estudando as vulnerabilidades. É a mesma coisa. Quando a gente olhar na história, por exemplo, lá na época medieval, por exemplo, quem cuidava da guarda das muralhas via as guerras, as guerras acontecendo fora do portão, da parte interna. E assim como no mundo digital. Se a gente olhar o contexto de firewall, que são as portas de saída, né? Que são mais monitoradas e muitas vezes mais estudadas pelos inimigos, o próprio sistema nos traz, ou mesmo nos atualizamos, ele registra vários tipos de tentativas de ataques cibernéticos. E muitas vezes é como se fossem várias portas automatizadas, que nos traz informações qual porta que está sendo estudada ou que está sendo alvo de ataque, por exemplo. Isso é o papel do firewall, tá? E as blindagens, as camadas de segurança, é o exemplo de você olhar o seu roteador como um carro forte, tá? São quando
as operadoras, quando a pessoa que você contrata, né, para lidar com a saúde da segurança da sua internet, ela se torna uma PET, né, que seria as emendas para garantir a sua segurança do seu roteador. E por isso que acaba transformando, fortalecendo ainda mais a criptografia e transformando como se fosse um carro forte, certo? O mecânico diz para o piloto. O piloto, para quem não sabe, a gente está usando uma metáfora aqui, tá? O piloto é você que tem que cuidar do seu roteador, tá? Olha, você pode ter o carro mais blindado do mundo, entre parênteses, WPA3. Mas se você deixar a chave na porta, no porta-mara, entre parênteses, a senha fega, tipo ABCD 1, 2, 3, 4, ou abrir a porta para estranhos, clicar em links maliciosos, nenhum vidro vai salvar você. Tá vendo, pessoal? Muitas vezes o hacker por si só, ele não vai hackear logo de entrada, né, sozinho. Porque muitas vezes existe, né, uma certa engenharia por trás antes do ataque. Né? O hacker ele não consegue executar um ataque sozinho. Porque do outro lado alguém tem que ou cair na lábia do atacante ou acabar baixando a guarda e acreditando em um link malicioso, um e-mail fraudulento, e a pessoa acaba clicando. É a mesma coisa. Você percebe que muitas vezes que a gente fala assim, nossa, o hacker me atacou, me hackeou. Vai depender da nossa atitude. Não adianta um hacker tentar te atacar sem ter a sua mão ali envolvida. Às vezes alguém que você se envolveu na internet e essa pessoa durante uma engenharia social, né, vamos dizer assim, né, de um certo envolvimento que muitas vezes, claro, se trata de engenharia social, que a pessoa acaba direcionando para o caminho de executar certos comandos para abrir as brechas, tá? Que seria de você ficar vulnerável a ponto de passar o acesso de admin, o que era para ser você, você passa para um desconhecido, tá? E sabendo que a nossa maior responsabilidade em contexto de Wi-Fi de roteador, o usuário em contexto da operadora, a gente só precisa cuidar da senha e tomar cuidado para não abrir as brechas. Porque quem faz a segurança é a própria operadora que você contrata. Que a parte de vulnerabilidade são da nossa responsabilidades, tá bom? E a camada mais forte é a WPA3, mais senha longa, entre parênteses. Exemplo, 5 palavras aleatórias e mais a WPS desligado. Entre parênteses, o WPS possui vulnerabilidades conhecidas, facilitando a entrada de intrusos na rede de função e estiver sempre ativa. Tá, pessoal, aqui a gente está mencionando, tá? O WPS desligado é como se fosse um modo de transição, tá? Porque além de ter o WPA3, que é mais seguro, ele pode não só a questão de ter mais senhas longas e tudo mais,
ele pode ter a outra opção, que é a opção mais antiga, que nada mais é que seria o WPA, o 2, que é o antigo, tá? Que ele só exige os caracteres, né, senha fortes e tal, e ele pode acabar realizando um ataque, né, com mais facilidade. Porque o WPA3 ele tem uma criptografia mais forte, porque a diferença do WPA2 e do WPA3 é a comunicação do atacante. Por exemplo, a comunicação do atacante com o WPA2 é offline, tá? E o WPA3 ele não consegue nem descriptografar, tirar a criptografia ou capturar o que está sendo enviado ali, conversado dentro da criptografia de WPA3, porque o atacante ele não consegue visualizar as informações mesmo offline, tá? Então o WPA2 é o mais antigo e por isso que exige mais cautela, porque dependendo do que você vai fazer, você passa, como eu posso dizer, uma forma do atacante ter a visão das informações capturadas, como no contexto de um homem do meio, por exemplo. Cenário Central. A cidade dos dados, imagine datacity, como se fosse um data center em uma cidade. Cada rede Wi-Fi é uma garagem residencial ou estacionamento privado. Cada carro blindado, entre parênteses, capítulo 2, representa a sua rede protegida. Os ladrões querem roubar seus dados, entre parênteses, conversas, senhas, fotos. Os policiais, entre parênteses, você e suas configurações de segurança, tentam impedir. Então, pessoal, o que estamos nos referindo aqui quanto à questão dos portões, garagem e tudo mais, para quem não entendeu o roteiro da aula de hoje, tá? É que a camada do Wi-Fi era igual um volume de som, tá? Se você ouvir um som com música baixa e tal, você consegue ouvir aquela música dentro do seu quarto. Agora, a pessoa que está lá no quintal ou um pouco mais distante do seu quarto ou fora do ambiente da sua casa, o que acontece? Imagina você fora do seu quarto, fora da sua caixa de som. Você vai conseguir ouvir, dependendo de onde você esteja, talvez um pouquinho da sua música. Ou talvez você nem consiga nem sequer ouvir a música que está tocando lá no seu quarto. Isso é a mesma coisa com o Wi-Fi. Dependendo da velocidade que você contrata, você acaba abrindo mais brechas. Isso, brechas, né? Você acaba abrindo mais vulnerabilidades, tá? E por isso que, da mesma forma que a gente usou anteriormente o exemplo, por exemplo, dos guardas que cuidam das muralhas do castelo, que vê a guerra ali, né, na parte externa do castelo, atrás do portão que está fechado, por exemplo, que seria o firewall. É a mesma coisa de você ter uma internet, né, assim, nossa, muito forte, de longa distância, tudo maravilhoso. Perdão aí. É a mesma coisa de você contratar uma internet de máxima distância, assim, muito potente, vamos supor, e você acha que foi um bom negócio. Mas se você olhar como um atacante, como um hacker, um cracker, alguém malicioso, ele vai aproveitar o sinal que você está mandando,
Porque quanto mais ele ter meio de acesso, né? Por exemplo, vamos supor, se você tem uma certa internet na sua casa, ela for muito potente, se alguém estiver na rua, por exemplo, com o OneDrive, que seria aquele, vamos dizer, um hacker que faz uma varredura local com várias internets, né? Fazendo a leitura, né? Das portas, né? Do Wi-Fi, do roteador que estão disponíveis. Para ser didático, sem delongas, é a mesma coisa quando você vai no seu menu aí do Windows e aperta naquele ícone do Wi-Fi. Sabe quando você aperta e aparece o Wi-Fi da sua localização? É a mesma coisa. Você está na sua casa e você consegue ver informações básicas da internet do seu vizinho, certo? Mas mesmo que você não saiba a senha, é aquela coisa, olha só o perigo. Se o sistema de um crack, de um malicioso, de uma pessoa mal intencionada registrar essas portas, lá no cantinho dela, ela vai poder fazer um filtro do que ela buscou fazendo essa varredura e ela vai poder realizar não só um registro, mas ela vai poder filtrar quais os Wi-Fis, né, que estariam ali podendo ser o alvo de ataque cibernético ou tenta de quebra de senha e tudo mais. Por quê? Porque o sinal está sendo forte de tal forma que está saindo da sua zona doméstica, né, do seu ambiente doméstico. E quando cai um pouco mais para a rua, por exemplo, acaba sendo mais perigoso, porque sai do seu controle, né, da sua liberdade. E é isso, pessoal. Vamos terminar aqui e a gente dá continuidade em outras aulas, tá bom? Espero que tenham gostado. Até em breve. E qualquer coisa, deixa a mensagem aqui que eu sempre estou vendo. E é isso.